Eu vou abrir aqui. É que você falou que ia ser em ordem alfabética, mas eu estou sem a lista das pessoas, então não sabia se eu estava na vez. Bom, gente, eu preparei um slidezinho, assim, com umas fotinhas para vocês conhecerem um pouquinho da minha vida. E vou compartilhar aqui com vocês um pouco. Só me avisem na hora que vocês estiverem vendo uma fotinho minha aí. Estamos vendo. Então, tá bom. Ok, então, gente. Eu sou a professora Kelly Betil. Vou me apresentar ao longo aqui desses slides que eu coloquei para vocês. Mas antes de começar, quero agradecer o convite, né, do Centro Acadêmico e da semana. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês, né? Sou filha da PUC e já estive aí desse outro lado e hoje estou aqui como professora da universidade. Então, eu vou falar um pouquinho da minha vida, que eu nasci em 1978, agora você já sabe a minha idade. Primeira vez que eu conheci um computador, eu tinha entre 9 e 10 anos. E como que eu cheguei, né, onde eu estou hoje? Eu estou numa posição privilegiada, eu sou hoje diretora acadêmica da universidade, então vou contar para vocês o que aconteceu comigo nesses anos aí, como que eu cheguei onde eu estou hoje. Então tudo começou com a minha família, então esse daqui é o meu pai, minha mãe, os meus 2 irmãos. Eu venho de uma família predominantemente masculina, onde eu sempre fui a menininha, né, a filhinha do papai, e a irmã. Estudei num colégio militar, então eu venho também de uma formação um pouco mais rígida, então eu estudei no colégio da Polícia Militar durante os meus primeiros anos, depois eu fiz um ensino técnico no Cefet, que hoje é o TF, e depois a minha graduação na PUC do Paraná, eu estudei ciência da computação. Então, como é que foi essa minha trajetória aí nesses anos? Eu comecei lá com 9 anos, um primeiro curso de computação, então eu não entendia nada, né? Eu chegava na frente do computador, olhava para o computador e queria brincar, né? O meu pai era um visionário e achou que eu ia já sair programando com 9 anos. E logo na sequência, uns 2 anos depois, ele me colocou num novo curso, também de computação. Era um curso para fazer banners, imprimir fotos naquelas impressoras antigas, matriciais. Eu tinha 11 anos e eu comecei a despertar para esse mundo de computação que eu vivo até hoje. O meu ensino técnico ele foi na área de eletrotécnica, então várias disciplinas. Eu era a única menina da minha turma durante o meu ensino médio. Então, eu coloquei umas fotinhos aqui de mulheres na engenharia. Era para eu ter seguido na minha graduação na engenharia elétrica, mas eu tive uma inclinação para a computação desde muito, muito cedo, né? Como comentei. Então, eu escolhi por estudar a ciência da computação. Nós éramos em 60 ingressantes numa turma, predominantemente masculina. Nós éramos em 4 meninas, eu era uma dessas 4. Então, a minha trajetória na educação, na minha formação, ela foi muito no meio masculino. Eu sempre me senti muito à vontade no meio masculino. Enquanto eu estava na minha formação acadêmica, eu nunca tive problemas, dificuldades assim com preconceito enquanto eu estava estudando. Quando eu comecei a minha vida profissional, os meus estágios eles foram nas áreas que eu já tinha mais afinidade. Então, eu fiz estágios na área de engenharia elétrica e na área de engenharia mecânica.
E também trabalhando com equipes masculinas, sendo normalmente a única mulher dessas equipes, enquanto eu estava no iniciozinho aí da minha vida. Também não tive problemas, vamos dizer assim, com o mundo masculino. A partir do momento que eu comecei a sair para o mundo, eu trabalhei em algumas empresas, e uma delas foi uma experiência numa empresa multinacional alemã, que eu fiquei durante 5 anos trabalhando, e nessa empresa foi onde eu tive a minha primeira experiência com assédio. Então eu tinha superiores hierárquicos que eram mais velhos e que muitas vezes se aproveitavam da situação, né, de hierarquia para querer tirar alguma vantagem. Eu tinha colegas de trabalho que muitas vezes não se comportavam adequadamente. Então eu tive episódios assim até de estar, por exemplo, estar trabalhando ali no computador, aí tinha um rapaz que ele chegava sempre assim por trás da minha cadeira e começava a fazer massagem no meu ombro. Era bem desconfortável. E era constante, assim, eu não queria ser indelicada no começo, então eu não sabia como reagir naquela situação, até que um dia eu falei para ele, olha, por favor, eu não gostaria que você tivesse contato físico quando você viesse falar comigo. E aí, depois daquele dia, ele começou a manter uma distância, né, mas foi um desafio eu ter, um enfrentamento que eu tive nessa situação. Eu também tive, nesse mesmo trabalho, uma primeira experiência com diferença de gênero. Então, nós tínhamos um salário diferenciado. As mulheres ganhavam menos do que os homens para fazer o mesmo trabalho. Então, logo depois, eu me casei e o meu marido, então, ele começou a trabalhar nessa mesma empresa que eu, e ele fazia praticamente as mesmas atividades, então eu sabia que ele ganhava mais porque ele era homem. Nessa minha trajetória profissional, fiquei, né, 5 anos nessa empresa, e depois, logo em seguida, eu participei, né, para outras empresas do mercado. Nesse meio tempo, eu tive o meu primeiro filho, Guilherme, que hoje está com 14 anos. Então, é um desafio para a mulher a gestação enquanto profissional. Eu tive que conciliar, né, um bebê com uma vida que eu estava querendo vencer, com o sucesso que eu queria ter na minha carreira. Então, foi bastante difícil conciliar tudo isso. Para a mulher, a gente sempre tem esse peso da família, tem o peso, né, de conciliar a vida pessoal com a vida profissional. E eu tive uma experiência profissional que foi assim bastante agregadora para mim enquanto profissional, mas me trouxe bastantes problemas pessoais. Eu estive atuando em consultorias, que eu viajava muito, eu estava em várias empresas e eu estava sempre, né, na ponte aérea. Então eu até coloquei aquela fotinho ali, não sou eu peguei uma fotinho só para dizer que eu trabalhava no avião, eu trabalhava o tempo todo. E nisso eu pequei um pouco na educação do meu filho, né? Deixei de lado essa, vamos dizer, esse lado da minha vida eu deixei um pouco a desejar. E eu sofri um pouco de preconceito nessa época, porque eu era uma mulher jovem ensinando pessoas a trabalharem de uma forma diferente. E a gente tem que se provar o tempo todo na nossa área, a gente tem que mostrar o quanto a gente sabe, o quanto a gente é competente, o quanto a gente conhece antes das pessoas confiarem na gente, né? Não é uma coisa que acontece assim naturalmente, a gente tem que se provar. E nessa experiência profissional que eu tive, aconteceu muito isso. E logo, então, eu fui convidada para assumir um cargo de professora substituta na PUC. Então, eu entrei para substituir a professora Raquel, que alguns de vocês devem conhecer, né, de banco de dados. Eu entrei, então, para substituir ela, gostaram de mim e eu acabei ficando, tive bastante apoio da nossa decana, né, a professora Andréa Malucelli, a professora Sheila Heiler, que alguns de vocês devem conhecer.
E eu comecei, então, a minha vida profissional enquanto docente, já tinha sido professora em outras faculdades menores, mas universidade foi a minha primeira. Eu comecei, então, como professora dos cursos de graduação na computação, fiquei alguns anos como professora, fui convidada para assumir um cargo de gestão na reitoria da universidade, era um cargo de coordenação, e depois de um tempo lá, fiquei durante 5 anos nesse cargo de coordenação, e depois eu fui convidada para assumir a coordenação do curso de engenharia de software. Era um curso novo que estava sendo criado, né? Então, em conjunto aí com o professor Paludo, a professora Sheila, a professora Andréia, e eu fui uma das idealizadoras aí e das professoras que ajudou na criação do curso. Então, eu coloquei essa fotinha ali da galerinha. Então, a Ana tá ali. Não sei mais quem está aqui na palestra, né? Mas a Ana tá ali na fotinha. E fiquei até o início de 2018 atuando início de 2018 não, até o final do ano passado, no início de 2018 até o final do ano passado, na coordenação da engenharia de software, e depois eu fui convidada novamente pela reitoria da universidade para assumir um novo cargo, uma direção, que é a minha equipe atual, né? Eu sou hoje a diretora acadêmica da universidade, eu tenho uma equipe de aproximadamente 50 pessoas na minha gestão. E durante esse tempo na PUC eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário, a universidade sempre me deu oportunidade de crescimento, e isso é algo assim que a gente tem que reconhecer, mesmo sendo, né, da engenharia, da computação, e ter passado por tudo isso em experiências anteriores. Na universidade eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. No meio desse caminho aí, a família cresceu, tive mais um bebezinho, que hoje está aí com 2 anos e meio, a Helena, que alguns até conhecem. E agora, né, estamos nos novos tempos, nos adaptando ao formato remoto, a ver os nossos estudantes pela telinha do computador, alguns nem abrem a câmera, né? E estamos aí, então, nos adaptando a esse novo normal, essa nova forma de ministrar as aulas, de atuar enquanto gestão, enquanto colega de trabalho. Acho que era isso que eu teria para falar de mim para vocês. Fico à disposição para os questionamentos na sequência. Muito obrigada, professora. Incrível apresentação. Não, tem vários comentários ali, amando a professora. Oi, eu não estava vendo o chat, agora eu vou responder ali. Obrigada. Que isso. Então, agora a próxima palestrante a se apresentar é a Mariana, por favor. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Queria começar agradecendo o convite, eu me senti muito lisonjeada de ter recebido esse convite e estar aqui com vocês, trocando algumas experiências. Adorei as histórias e as apresentações aí da Kelly e da Amanda. Amanda, eu curti bastante os projetos que você encabeçou, achei sensacional aquele do idoso, de mapeamento, tá de parabéns. Kelly também, achei super bacana a maneira transparente que você colocou aqui, né, dos desafios e como você foi ali o seu momento, né, de maternidade com o primeiro filho. De fato, é muito difícil as mulheres admitirem, né, como eu posso dizer, né, mostrar as vulnerabilidades, e foi muito bacana você colocar isso de uma maneira muito transparente. Geralmente as mulheres tendem a abrir mão de suas carreiras em virtude, né, do cuidado com a família e com a casa, e foi muito legal ouvir, né, de uma maneira tão genuína isso da sua parte. Bom, falando um pouco de mim, eu tenho 34 anos, eu também sou uma filha da PUC, mas eu sou de Campinas, eu me formei na PUC de Campinas. Assim, diferente, acho que da Kelly, né, e da própria Amanda e da maioria de vocês, eu não me formei num curso de engenharia nem de computação, eu sou formada em propaganda e marketing.
Então, alguns desafios aí da universidade eu não vivenciei, como vocês estão vivendo ou já vivenciaram, mas eu tenho boas histórias aqui do mundo corporativo para compartilhar. E aí eu terminei a minha faculdade em dezembro. Eu descobri, né, ao longo do curso que eu não queria trabalhar em agências, que eu queria o mundo corporativo e trabalhar em grandes organizações. A partir daí eu trilhei os meus caminhos e em janeiro eu fui contratada por uma empresa de tecnologia, uma das maiores do mundo, e foi aí que eu comecei a me descobrir nessa área. À medida que eu fui trabalhando, em alguns meses, eu fui entendendo o mecanismo, fui me conectando, e aí eu comecei a trabalhar em algumas oportunidades de gestão de projetos de software. Então, hoje a minha formação, a minha especialidade, eu diria que está muito voltada à parte de gerenciamento de projetos técnicos, né, de desenvolvimento de softwares. E aí eu venho, nos últimos 10 anos, firme e forte nessa pegada, que é muito dinâmica e talvez seja um dos pontos que eu mais goste nessa indústria, né? O dinamismo, a velocidade com que as coisas acontecem, com que as coisas se transformam. Acho que essa é uma maneira da gente se manter sempre ativo, né? E estar sempre lidando com um desafio diferente. Então, essa é um das minhas maiores motivações na indústria de tecnologia. E aí eu fui mudando de algumas empresas à medida que eu ia evoluindo de carreira, oportunidades iam surgindo. Há 6 anos eu recebi um convite de me juntar à Cognizant, que eu falo tenho muito orgulho de pertencer à Cognizant, é uma empresa excelente e que me deu muito espaço, me deu voz. Então, como mulher, como profissional, enfim, como indivíduo, eu gosto muito de trabalhar lá. E na Cognizant eu tive a oportunidade também, além de atuar como gerente da área de negócios digitais, né, eu tive outras experiências também na empresa, mas na Cognizant eu tive a oportunidade de me aproximar mais das iniciativas de diversidade e inclusão. Então, hoje, além, né, de gerente de uma das áreas da empresa, eu também lidero, a gente fala champion, né? Mas basicamente é uma liderança do Comitê de Empoderamento Feminino da Cognizant, né? Embora o nome seja Empoderamento Feminino, a nossa agenda está muito voltada à equidade de gênero. E aí, quando eu me aproximei dessa agenda, eu descobri muitas coisas. Eu vou compartilhar aqui ao longo da nossa conversa algumas coisas que eu aprendi, mas, inclusive, acho que assim, o mais legal de participar, não só da agenda de equidade de gênero, mas me aproximou também a outras realidades de pessoas com deficiência, das comunidades LGBTQI+, dos grupos de etnia. Então, assim, eu tenho um prazer, assim, eu falo de coração, me sinto muito feliz e realizada de estar próximo dessas agendas, porque eu acho que o meu entendimento de mundo mudou muito depois que eu me aproximei disso, e eu acho que como pessoa e como profissional evolui bastante, e assim, meu objetivo é ir conectando isso nas pessoas para que a gente realmente tenha uma transformação social em várias agendas. Então, acho que é isso. Bom, acho não, tem muito mais coisas assim sobre a minha história, mas além, né, do meu perfil profissional que eu compartilhei com vocês, eu também sou mãe, tenho um bebê de quase 2 anos, completa em dezembro, a gente fala bebê, né, quase um menino. Então, eu compartilho de alguns desafios que a Kelly comentou aqui. Então, enfim, é um constante aprendizado, é uma ruptura constante de vieses inconscientes aí das nossas heranças sociais e culturais que a gente precisa quebrar. Acho que é isso, uma breve apresentação. Acho que é isso, a gente pode seguir para o bate-papo, né, Ana? Perfeito, então, Mariana. Muito obrigada pela sua apresentação. Obrigada a você. Eu pedi ali para o pessoal já começar a enviar as perguntas, enquanto eu começo com as bases aqui para vocês.
qualquer uma das três pode responder, ou as três, não sei. Primeiramente, quais foram as suas maiores motivações para a escolha das suas profissões? Houve alguma restrição quanto a ela por parte da sua família, amigos ou do próprio mercado de trabalho? Posso começar? Pode sim. Vamos lá. Assim, como eu disse, eu não me formei na área de tecnologia, né, ou de alguma disciplina voltada, mas assim, e talvez eu tenha tido o privilégio, mas minha família, meus amigos, assim, eu não sofri nenhum tipo de restrição sobre o curso pelo qual eu escolhi. Então, acho que as meninas, a Kelly e a Amanda, podem comentar um pouco mais, né, disso com propriedade, mas como eu leio isso? E aí, me perguntaram há 2 anos atrás o que eu entendia sobre empoderamento feminino. E eu fiquei 2 semanas pensando o que eu iria responder sobre isso. E aí eu falei, gente, assim, e aí isso serve, meu entendimento de mundo, assim, e acho que isso serve para homens, para mulheres, assim, não tem uma distinção de gênero. Eu acho que empoderamento, ele basicamente se resume em duas coisas, né? A atitude e a resiliência. Então, atitude para fazer as próprias escolhas, para traçar os próprios caminhos, se posicionar e fazer acontecer. Então, assim, independente das resistências alheias que a gente pode ter, é muito importante, acho que a gente voltar para dentro e ter essa atitude forte, né, para traçar os próprios caminhos, porque se a gente não fizer isso, a gente vai surfar uma onda definida por outras pessoas. Então, o protagonismo das nossas escolhas é muito importante. E a resiliência, porque ter atitude em trazer para si as suas escolhas, em traçar os seus caminhos, vai te levar para uma série de obstáculos, de desafios que você vai ter que quebrar, não só os seus internos, que a gente já tem, todo mundo tem, mas com os alheios. Às vezes a família que não entende que essa profissão é profissão de homens e que não tem nada a ver com imagina você envolvida, trabalhar onde só tem um monte de homem. Então, assim, e a gente sabe o quanto que a família e os amigos e quanto a opinião deles tem peso para as nossas escolhas. Então, assim, é muito importante a gente, na minha visão, trabalhar esses dois pontos, que é a atitude e a resiliência, porque um está ali linkado com a outra, à medida que você se posiciona com uma atitude, inevitavelmente você vai se deparar com algum tipo de resistência e é preciso ser resiliente para superar. Então, assim, embora eu não tenha sofrido isso no meu ciclo de familiares ou de amigos, e talvez eu seja uma pessoa privilegiada, porque eu sei que essa não é a realidade de muitos, eu acho que é muito importante que a gente tenha esses dois pontos muito enraizados para a gente poder conseguir conduzir as nossas escolhas e traçar os nossos caminhos. Eu acho que eu posso ir na sequência da Mariana. Eu acho que a Mariana trouxe duas palavras bem importantes que nós temos que assim, absorver e ter no nosso dia a dia, que realmente a atitude é resiliência. Eu não tive, por parte da minha família, né, pai, mãe, irmãos, eu nunca tive vamos dizer, nenhuma desmotivação. Eles sempre me apoiaram. Eu acho que o meu pai, por ele ser engenheiro elétrico, ele queria que eu também fosse engenheira elétrica, né? Então, ele foi me direcionando para esse mundo mais técnico, para esse mundo mais, talvez, para herdar o conhecimento dele, né? Porque eu sou a filha mais velha. E eu tive um apoio da minha mãe muito, que eu entendo assim, que por um lado até foi bom, mas por outro não sei o quanto que foi tão bom, porque ela sempre me incentivou a ter a minha profissão, a ser eu mesma, eu lutar pelo meu sucesso profissional e buscar a independência financeira. Então, isso foi um mantra
que a minha mãe foi colocando na minha cabeça desde muito nova. Você precisa ter a sua independência financeira, e você precisa estudar, e você precisa batalhar, e você precisa ir para o mercado de trabalho. Então, eu, em um determinado momento da minha vida, eu não pensava em constituir família. Eu pensava em sempre ser uma profissional de sucesso. E então eu acho que esse limiar, né, de você ouvir aquilo que te influencia, ou a opinião da tua família ou do teu ciclo de amizades, e aquilo que realmente você acredita. Porque se eu fosse, né, me deixar influenciar totalmente por aquilo que a minha família estava me direcionando, talvez hoje eu não tivesse constituído uma família, né? E não tivesse os meus 2 filhos. E é claro que, né, tive que ter 2 casamentos para conseguir ter uma estabilidade emocional, vamos dizer, né? Porque no primeiro momento da minha vida, com o meu primeiro relacionamento, não deu certo, porque eu só trabalhava. Então eu virava a noite trabalhando, e daí chegou o filho, eu não conseguia administrar a criança, marido e vida profissional, sempre optei pela vida profissional. Em determinado momento da vida, aí, com a idade, a gente vai percebendo que tem algo que também é importante, tanto quanto a vida profissional, que é a vida pessoal, e a gente tem que chegar no limite. Então, eu acho que aí entra o que a Mariana trouxe da resiliência, né? De você aceitar que você não vai ser perfeito em tudo, de que você talvez seja mais ou menos mãe e mais ou menos profissional em algum momento, e você aprender a conviver com isso e aceitar. Bom, da minha parte, também nunca sofri nenhuma recriminação por parte da minha família. Muito pelo contrário, minha mãe foi mãe solo, né? Eu perdi meu pai muito cedo, então eu sempre via nela ali uma mulher extremamente forte que serviu como exemplo, né? Uma base para mim de tudo que eu precisava ser, né? Então, ela sempre me ensinou a correr atrás, sempre me encorajou a fazer as coisas sozinha, né? Eu trabalhava no escritório para ela e às vezes eu tinha que fazer alguma coisa ali da área do direito, né? Sem saber, sem ter noção do que eu estava fazendo, mas ela sempre me encorajava a falar, beleza, você não sabe, mas tem computador aí, tem internet, então se vira e descobre como é que faz. Eu acho que ela sempre criou em mim essa independência dela também, né? E com isso vem esse meu jeito, que eu sempre corro atrás das coisas sozinha, não gosto de depender de ninguém, nada, enfim. Então, assim, não sofri nenhum tipo de discriminação por parte da minha família, de maneira alguma. Muito obrigada. Eu só queria fazer um adicional aqui, né, dizendo que eu me identifico muito com a situação da professora Kelly, porque o meu pai sempre quis muito que eu fosse para a carreira de direito, e como eu fui para uma área completamente aleatória, sempre passei muito por isso também. A próxima pergunta é: como vocês se sentiram nos seus primeiros dias de aula ao se depararem com um ambiente tão cheio de homens? Isso impactou vocês de algum modo? Posso começar? Pode sim. Bom, eu acho que nem a professora Kelly, eu sempre me senti à vontade, assim, porque desde criança as brincadeiras sempre eram mais envolvidas com as brincadeiras mais, assim, dos guris, né, de andar de carrinho de alemã, de jogar futebol na rua, empinar pipa, então, coitada da minha mãe, sofreu comigo. Então, assim, eu sempre tive mais inserida nesse meio, assim, e quando eu entrei na faculdade, isso não foi um impacto, assim, né, não mudou muito. A faculdade que eu fiz, que é em Ponta Grossa, o campus da UTFPR de Ponta Grossa, só tem engenharia. Pelo menos até 2017, quando eu me formei, só tinha engenharia. Então, assim, era só guri no campus inteiro, assim, não tinha guria quase. Tinha que ir no bloco da química
para ver as meninas, mas senão quase não via garotas andando pela faculdade, assim, era bem diferente. Ao contrário da UFSC, né? Depois eu fui para a UFSC que eu falei, nossa, que diferença, né? Mas eu não senti nenhuma, assim, nada diferente, assim. Para mim foi um dia comum. Eu posso falar um pouquinho na sequência? Eu adorei. Eu sempre gostei muito de estar no meio dos homens, eu me sinto muito à vontade. Eu acho que também tem um pouco disso que a Amanda trouxe. As brincadeiras sempre foram skate, futebol, brincadeiras muito mais masculinas, vamos dizer assim, né? Por ter 2 irmãos homens. E eu sempre era a minoria, então eu ficava brincando com eles, porque eles não queriam brincar de boneca comigo, então eu tinha que brincar com eles de futebol e carrinho e etc. Então eu sempre gostei muito de estar no meio de homens, eu me sinto muito à vontade. Eu acho que vai também da gente se inserir no meio, né? Então, quando eu estava na universidade, eu tinha aquele grupo de amigos homens que iam fazer atividades de homens, jogar truco. Eu aprendi a jogar truco, então hoje eu ganho do meu marido no truco. E então eu fui me adaptando e aquilo que era do meio e fui gostando e me entrando naquele meio, né? E nem por isso eu deixei de ser feminina e eu deixei de ser mulher. Então eu ia pro barzinho lá da frente da universidade com eles e tomava cerveja, né? Não dava vexame, algumas vezes até, né? Quase, mas ficava naquela ali com eles e os meninos sempre, né, queriam o tempo inteiro estar lá. Eu ficava um tempo, voltava, mas não deixava das minhas responsabilidades, estudava, sempre fui uma boa aluna e eles me incluíam nos grupos para fazer os trabalhos, porque eu programava. Então, isso foi uma vantagem que eu tive na ciência da computação, porque eu gostava de programar. Hoje em dia eu não programo mais, né? Já faz muitos anos que eu me afastei, estou na área de gestão, mas eu gostava muito de programar, então isso me aproximou dos meninos também. Legal. Gente, não vou poder compartilhar os meus primeiros dias porque minha sala era muito mista. Mas assim, trabalhando em empresas de tecnologia, eu tive contato com muitas pessoas, muitas mulheres, e eu ouvia com muita frequência mulheres que desistiram das carreiras ou dos cursos de tecnologia, de engenharia, porque não se sentiam confortáveis. Mas não é por causa da presença masculina, mas elas não, né, e da maioridade ali, né, do maior número de homens na sala, e não nesse relacionamento, mas entendiam que aquela profissão no mercado daria mais oportunidades para homens. E muitas desistiram. No entanto, existem estatísticas que comprovam, não tenho dado agora de cabeça, mas eu recomendo que vocês pesquisem, caso já não tenham feito, de que além de ter poucas mulheres ingressando em cursos de tecnologia ou de engenharia, a gente tem um número menor de mulheres que concluam esses cursos. E aí, assim, é o desafio, né, de entender o que o mercado espera, né, dessas pessoas. E eu volto, né, no ponto da resiliência. Esse sim é um desafio. Acho que vocês principalmente devem se deparar isso no dia a dia de trabalho, nas organizações. E o que eu acho isso? Minha opinião sobre isso? Eu acho que a gente precisa quebrar algumas barreiras, né? E permanecer nesta área, talvez seja ser resiliente, ser forte para vencer esses desafios é muito importante. Então, e aí eu não falo só para mulheres, né? Quando a gente fala de equidade de gênero, não dá para a gente falar só de mulheres, né? Da percepção dos homens com as mulheres, mas nós, enquanto mulheres, também temos que perceber a figura masculina que foi criada aí socialmente, né? De provedor, de líder, né? De negociador e tal. Então, a gente precisa entender e ter empatia com essa realidade para saber lidar. Então, eu acho que
Infelizmente, a gente tem menos mulheres do que homens nesses cursos, menos mulheres ainda que completam e que se sentem encorajadas a desbravar os desafios que essa indústria vai trazer. E vai trazer. Se eu disser para vocês que não vai, que vocês não vão sofrer nenhum tipo de discriminação, que vocês não vão ser expostas a situações simplesmente pela imagem que vocês representam, usadas, né, de forma totalmente equivocada como um apelo sexual, inclusive. Se eu disser que nada disso vai acontecer, eu estou mentindo. E eu não quero isso. Então, assim, tem muitos desafios que a gente tem que enfrentar, e não só dos homens, mas os nossos próprios. Então, assim, eu até respondi a uma pergunta sobre, até comentei sobre viés inconsciente, e eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? O que é isso? São as heranças que a gente carrega, são heranças sociais e culturais, que a gente carrega da nossa casa, dos nossos familiares, da sociedade como um todo, em que mulher tem um papel e o homem tem outro. E a gente, mesmo sendo mulher e estando, acho que talvez numa posição desvantagem, né, ou desfavorecida em algumas situações, a gente também tem. Então, é importante a gente saber identificar e entender que esse passo e esse ingresso, ele é um processo de transformação, né, e a gente precisa disso, e desafios estão aí, a gente, assim, estou mentindo se eu disser que vocês não vão enfrentar, não vão se deparar. Muito obrigada. Adorei que a Mariana já intercalou uma das perguntas do chat. Eu vou aproveitar e ler uma das perguntas aqui. A primeira que enviaram foi a da Bruna Shinatsu, acho que é assim que lê. Vocês já sentiram em algum momento que quiseram limitar sua vida em relação a querer ter filhos ou algo relacionado à vida pessoal devido ao trabalho? Já ouvi relatos de exclusão de mulheres que desejavam ser mães em vagas de emprego de engenharia, por exemplo. Gostaria de saber se existem essas perguntas invasivas em relação aos planos pessoais. Posso responder? Que eu queria compartilhar uma história. Pode sim. Assim, eu acho que, como eu disse, né, acho que as empresas entenderam a importância de um ambiente diverso e de equidade. Eu não estou só falando de equidade de gênero, mas que acolha pessoas com deficiência. Isso é um leque de perspectivas, e hoje as coisas são tão rápidas. Eu não sei se vocês já ouviram falar de VUCA, do mundo VUCA, mas é basicamente, né, o significado dessa expressão é V de vulnerabilidade, U é vulnerabilidade, ambiguidade, incertezas, e o outro, gente, me ajuda aí, vulnerability, uncertainty, complexidade, vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Essa é a definição do nosso mundo hoje, ou seja, as coisas acontecem muito rápido e nesse mundo frenético. Então, assim, se as empresas não abrirem os olhos para essa diversidade, para essa amplitude de perspectivas, elas estão mortas. Isso é fato, assim, existem vários estudos que defendem isso. Então, assim, primeiro, eu acho que as empresas já entenderam, a maioria delas, as maiores, têm ações fantásticas, encabeçam trabalhos maravilhosos nessa temática. Então, acho sim que o mercado entendeu a importância e a relevância disso. Acho que a gente tem aí a barreira do viés inconsciente. E aí o ponto da maternidade, né, que você perguntou, as perguntas invasivas. Eu nunca tive uma pergunta dessa na minha carreira. Ah, você quer ser mãe? Então você está fora. Nunca vivi isso e trabalhei assim, tive a oportunidade de trabalhar em empresas muito relevantes nesse setor. Mas tem uma coisa que eu queria chamar a atenção e eu compartilhar um pouco da minha história. Eu sempre quis ser mãe, então isso nunca desconsiderei isso, né, pensando em algum desafio profissional, mas o meu maior desafio foi lidar com a maternidade e como eu me via ou como eu me entendia no meu trabalho. Então, eu voltei de licença, eu moro no interior de São Paulo, em Morungaba, que é 1h30 de distância de São Paulo, trabalho em São Paulo. Então, eu voltei, com meu filho tinha 5 meses, eu amamentava e tal, amamento até hoje, inclusive. E aí, assim, uma vida louca. Acordava às 4 da manhã, chegava às 8 em casa, negociei uma agenda flexível, então alguns dias da semana eu ficava home office, senão eu não conseguia exercer
o meu papel, e esse é um ponto que as empresas estão super abertas, assim, eu vejo isso ainda mais agora em pandemia, nessa agenda flexível. E aí eu falava assim, eu passei os meus 6 meses, eu voltei em maio, em dezembro, quando eu fui preencher lá os meus resultados anuais, eu falei, gente, esse foi o ano que eu menos trabalhei, que eu menos produzi, porque eu tinha que parar várias horas do meu dia para tirar leite, eu me deslocava muito, eu tinha os meus horários do fretado, eu estava muito cansada, porque é muito cansativo o primeiro ano de vida, e eu tinha a sensação, eu sempre dormia com a sensação de dívida com a minha empresa, que eu devia para a minha empresa, que eu não trabalhava o suficiente. E aí, em janeiro, a gente tem sempre, né, os resultados de performance e tal, e aí meu gestor me chamou e falou assim, Mari, assim, eu achava que eu tinha sido um fracasso, que minha nota ia ser a pior, porque eu realmente tinha produzido muito pouco. E meu gestor falou assim, Mari, você arrasou. Eu tive a maior nota de performance, né, nos níveis lá da Cognizant, e em 6 anos na Cognizant, trabalhando muito, eu nunca tinha tido essa nota tão boa. Então, por que eu estou comentando isso, né? Porque a gente tem a percepção, a gente tende a se inferiorizar bastante. Então, durante esse processo, eu me inferiorizei, eu sempre achei que eu não estava fazendo o suficiente, que eu estava em dívida, que eu não estava atingindo os meus objetivos. Então, eu me coloquei num passo atrás, porque eu tinha optado por ter um filho. E, na verdade, foi o período que eu mais performei, e eu não via isso. A empresa viu isso. Então, assim, respondendo à pergunta da Bruna, eu acho que a gente tende a ter uma visão inferiorizada desse processo de que a mulher tem que escolher um ou outro, mas na realidade as pessoas não enxergam exatamente assim. Então, se eu puder dar uma recomendação, né, um conselho para vocês, é que, em hipótese alguma, abram mão de sonhos pessoais em prol das suas carreiras profissionais. Hoje em dia as coisas estão muito mistas e as empresas estão muito abertas, porque pessoas realizadas pessoalmente produzem mais, são mais engajadas, são mais felizes no que fazem. E aí isso é um retorno muito positivo para a empresa. Desculpa Perfeito, se eu me Maria. estendi muito bem, se eu me estendi muito aqui, mas Eu acho que eu Obrigada. eu acho que eu posso seguir na mesma linha e complementar o que a Mariana trouxe. Quando eu era mais nova, eu achava que eu não ia casar e não ia ter filhos. Então não era assim o sonho da minha vida ser mãe. Isso aconteceu depois de uma certa idade, lá quando eu estava com uns 26, eu comecei a despertar um pouco mais para essa questão da maternidade. Foi difícil, assim, quando eu decidi por ter o Gui, né, que é o meu primeiro filho, foi difícil eu decidir o que eu queria, porque eu sempre quis ser a profissional de sucesso, eu sempre quis ser a melhor, eu sempre quis que todos me vissem como a referência naquilo que eu estava fazendo. E uma criança, ela ia chegar na minha vida e eu ia ter que dividir a atenção do meu trabalho com um bebê, e eu não achava que eu poderia ser capaz de cuidar de uma criança, porque eu sempre fui do trabalho, o meu negócio era trabalhar, né? E aí, quando o Guilherme nasceu, foi muito difícil para mim conciliar tudo. Eu tive muitas dificuldades, muitas, e tenho até hoje, né? Eu tive que me adaptando ao longo do tempo, eu tive que fazer terapia, porque eu não conseguia, eu me achava culpada, que eu trabalhava demais e ele estava abandonado. Então eu não conseguia, assim, não era tranquilo para mim conciliar o trabalho com a existência dele na minha vida. Foi muito difícil durante muitos anos e eu sempre queria estar no trabalho. Então, eu sempre tive uma tendência maior ao estar no trabalho do que estar como mãe, né? E aí, agora, né, depois do tempo, que o tempo passou, né, ele já tá grande, né, tá um adolescente, e eu tive a Helena, que foi uma gravidez que não foi planejada, com 40 anos, né, foi uma coisa assim que nunca achei que ia acontecer na minha vida,
Mas eu resolvi repensar tudo isso. Apesar de eu estar hoje numa posição que exige muito, né, da minha presença, do meu conhecimento técnico, né, e da minha gestão com aquelas 60 pessoas que estão ali, a peteca cair em casa, vamos dizer assim, né? Eu consegui estabelecer rotina. Então, para aquelas, né? Eu vi ali no chat que teve alguém que comentou como fazer para conciliar. É possível de conciliar, né? A gente tem que estabelecer uma rotina. Então, eu estabeleço uma rotina. Eu acordo de manhã, eu dou uma madela, eu troco ela e depois eu começo a trabalhar. Então, na hora do almoço, eu paro, eu almoço, eu fico um pouco com ela, depois eu volto a trabalhar. E no final do dia, eu trabalho até às 7, paro de trabalhar, fico com ela, dou banho, dou janta, faço ela dormir, canto, e depois que ela dorme, eu volto a trabalhar. E trabalho até meia-noite, 1h da manhã. Então, eu consegui estabelecer uma rotina com ela para tentar conciliar. E eu sempre fico pensando assim, será que eu poderia fazer mais? Mas é o que eu posso. Então, eu não fico me cobrando que eu não estou conseguindo fazer mais do que eu posso. Eu estou no limite do que eu posso. Eu aceitei isso para mim e estou bem comigo. Né? Na minha primeira gestação, por isso que eu destaquei até na minha fala, eu não estava bem comigo, porque eu não conseguia conciliar. Eu sempre me achava culpada por não estar mais presente na vida do Guilherme. E agora eu consigo entender que eu não vou ser 100% com ela, mas eu consigo estabelecer uma rotina, isso me deixa feliz e eu consigo conviver com isso. Ok, desculpa, Amanda, eu vou só, assim, atropelar um pouco aqui, mas você falou, e eu acho que a questão é essa, né? Não é a quantidade de tempo que você está à disposição, mas é a qualidade do tempo que você desprende. Então, mais do que estar o tempo todo com o filho dedicado à maternidade, é quando você estiver de fato, e ter o tempo de qualidade. Então, acho que é legal a gente pensar nessa questão de qualidade também, né? Sim. Amanda, desculpa, vai lá. Muito obrigada. Eu tô com ela. Tadinha da Amanda, eu acho que a Amanda nem tem filho, tadinha. Mas é justamente... A professora Kelly travou um pouquinho. Muito fácil com dispositivos, né? Com dispositivos tecnológicos. Oi, Ana. Professora, você tinha travado um pouquinho, cortou um pedaço da sua fala. Ok. Não, eu estava só complementando, né, que o que a Mariana trouxe, que hoje a gente tem muita distração com os dispositivos móveis. Então, apesar de a gente estar ali, o celular tá o tempo inteiro, né, mensagem, isso e aquilo, e daí aquela ansiedade, né, nossa, quem que tá me mandando mensagem? Eu às vezes não aguento, né, eu tô brincando com ela e dou umas olhadas lá no celular, porque eu não aguento, assim. Mas eu tento, pelo menos nos momentos que eu tô com ela, estar ali brincando e tentar naquele momento atenção para ela. Ela espera a hora que eu paro de trabalhar para poder ficar aquele tempinho com ela. Muito obrigada as considerações. Perdoa, Amanda, por te cortar. Não, eu ia dizer que eu não tenho muito o que falar, porque eu não tenho isso, eu não penso em Tudo bem. Eu pensei em direcionar a próxima pergunta para a Amanda, já que ela não pôde complementar muito nessa. Um estudo no LinkedIn... é a pergunta da professora Andréia Malucelli, que, aliás, eu agradeço muito por estar aqui hoje também. Um estudo no LinkedIn mostrou que as mulheres têm propensão de 20% menor de se candidatar para uma vaga do que um homem. Outros estudos mostram que os homens se candidatam a uma vaga quando preenchem 60% das qualificações, as mulheres quando preenchem 100%. Será que as mulheres se sentem intimidadas ou inseguras na hora de se candidatar para uma vaga? Será que falta coragem? Com certeza. Eu vi um relato de uma colega minha da Bosch, que ela, assim como eu, entrou num programa de trainee e depois foi contratada, e abriram a vaga para ela entrar, né? Para fazer parte do grupo de colaboradores, efetivamente. E ela leu a descrição da vaga que era para ela, que tinha sido feita para ela, e ela achava que ela não se encaixava na descrição daquela vaga, né? E assim,
fizeram a vaga para ela. Então, eu acho que tem muito disso, né? A gente não tem confiança, talvez, né? Não se sente segura de alguma forma, né? Ou se sente intimidada, ou se sente incapaz de fazer aquilo, que às vezes foi feito para gente, né? E também a gente tem que ter essa coragem, essa percepção de que por mais que você não atenda todos os itens que tá ali, você tem a total capacidade de aprender e total capacidade de se desenvolver naquilo, né? Acho que é isso que a gente tem que ter em mente, que é o que provavelmente a maioria dos homens tem, né? Que não é ser destemido, não ter medo de aplicar para vaga, claro, né? Não mentir, né? Numa entrevista de emprego, mas não se deixar levar por isso, porque às vezes você pode ir ali, às vezes é uma coisa mais de perfil, é uma coisa de desenvolvimento pessoal que você pode estar fazendo depois, né? Então, não deixem de aplicar para vaga só porque vocês não cumprem todos os requisitos da vaga, né? Isso não faz sentido. É que eu acho que a gente se cobra muito, né? A gente sempre quer ser o 100%. Em todos os aspectos. A gente quer ser o 100% na vida pessoal e na vida profissional. E a gente não consegue, não adianta. Né? Se a Mariana não tiver nada a dizer, eu vou para a próxima pergunta já. Já pensaram em desistir simplesmente por ser mulher? Acredito que da carreira ou do estudo, ela quis dizer aqui. Como manter o foco na carreira e não se deixar levar pela pressão? Boa noite primeiro, vou antes. Risos. É a pergunta da Kiara Rosa Gonçalves da Maia. Bom, eu acho que eu posso começar essa então, que eu não comecei nenhuma. Nunca pensei em desistir. Nunca. Eu pensei uma época da minha vida em mudar um pouco de área, né? Porque eu achava que eu fiquei um pouco desmotivada, assim, naquela época que eu contei para vocês que eu estava naquela empresa multinacional e via que tinha essa desigualdade, até uma das perguntas ali, desigualdade salarial, né? Quando eu me deparei com isso, eu comecei a ficar desmotivada, porque eu não consigo conviver com injustiça, assim. Aí, um pouco desmotivada nessa época, eu pensei em mudar de área e resolvi fazer um curso na área de agrárias, que é uma segunda paixão na minha vida. Eu gosto muito dessa área, então eu resolvi fazer um curso. Comecei até, mas depois recebi uma proposta de trabalho irrecusável e tive que largar o curso e voltar para a computação. Então eu sempre tive muita sorte, assim, sempre tive muitas propostas boas e oportunidades boas de trabalho, de pessoas que reconheciam, né, o meu trabalho, foram me indicando. Eu acho que assim isso é algo que eu sempre falo para os meus estudantes, né? A gente já faz o nosso nome enquanto nós estamos na universidade, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho é muita indicação, né? Você conhece tal pessoa, estudou com você e aí essa rede de relacionamento a gente começa no trabalho. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu não sofri, mas a gente tem que ter esse olhar, assim, para o nosso entorno. A gente não pode simplesmente colocar uma venda, né? Amanda, quer falar e depois eu falo? Não, pode falar. Assim, ó, vocês sabem, assim, tem alguns estudos, o Fórum Econômico Mundial divulgou um estudo, um relatório de 2020 sobre equidade de gênero. Fato que a gente tem um gap hoje. Vocês sabem em quantos anos esse estudo prevê que a gente atinja de fato a equidade de gênero? Alguém tem ideia? Algum chute? Não? 100 anos. Da maneira que a gente tem evoluído hoje com a equidade de gênero,
e na velocidade que estamos trabalhando nisso, vai levar 100 anos para que a gente tenha isso de fato ao redor do mundo. No Brasil, na América Latina, esse número cai para 59 anos, graças a Deus, mas eu não estarei aqui. Então, assim, é muito tempo para a gente ter mulheres e homens tendo as mesmas oportunidades, tendo os mesmos espaços. E aí, respondendo à pergunta, eu nunca pensei em desistir. E quando eu entendi que existe uma questão social, que a questão ela é muito mais abrangente, sai da minha esfera como indivíduo e é uma questão social, o meu apetite de transformar isso ficou muito mais vivo. Então, eu acho assim, mais do que a gente pensar em nós mesmos como indivíduos e nas dificuldades que cada um de nós enfrentamos, eu acho que a gente tem que entender que essa é uma questão social para a nossa geração, para as próximas gerações, e dizer que daqui 100 anos é que a gente vai ter um mundo de fato onde todos, né, homens e mulheres têm as mesmas oportunidades, é surreal. Eu falei assim de um dado geral assim sobre equidade. Esse estudo ele quebra em vários setores. Sabe quantos anos o mundo vai levar para que a participação econômica e as oportunidades entre homens e mulheres sejam iguais? 257 anos. 200 e quase 300 anos para que homens e mulheres tenham a mesma participação econômica. Então, assim, a gente está falando de números, assim, a velocidade que a gente está conduzindo esse tema hoje, a gente está falando de números altíssimos para coisas que nem deveriam existir. Então, assim, acho que é muito legal a gente exercitar o impacto disso na sociedade, porque automaticamente a gente vai abraçar isso como uma causa. E desistir de alguma coisa, de alguma oportunidade, é algo que eu acho que nem vai passar pela cabeça, por maior que sejam as dificuldades. Então, assim, nunca desistir. E eu acho que a gente tem uma questão social tão forte, assim, ao nosso legado, como a gente contribui para mudar esse cenário, que, assim, e tem, gente, eu não vou falar que eu não tenho, que eu vivo no mundo, né, da Alice aqui, mas, assim, é desafiador, assim, a gente tem que lidar com várias coisas no papel de mulher, mas, assim, desistir eu acho que não pode ser uma opção. Certíssima, Mariana. Passar a palavra ali para Amanda agora. Então, eu já pensei em desistir muitas vezes. Durante a graduação, eu não sei se isso é o mesmo sentimento para os meninos, mas eu pensei sim em desistir. Só que, por um lado, eu também não via isso como opção. Eu entendia que aquilo era uma fase ruim, de algum momento ruim que eu estava passando, e que isso não era maior do que eu. Né? Então, assim, realmente, dá vontade de sair correndo da faculdade? Dá vontade. Mas a gente tem que entender que a gente não é de ferro e nem sempre a gente vai estar bem 100% para estar cursando as disciplinas, vai estar disposto, às vezes a gente vai ter um semestre que a gente está de saco cheio, realmente, mas não é uma opção. Tem que continuar, tem que persistir e vai passar, né? Então, aquele momento ruim vai passar, aquela falta de vontade de estudar, ela vai passar. Então, por isso que é importante não desistir, assim, na primeira dor, né? No trabalho, a mesma coisa. Teve momentos bem difíceis que eu cogitei, eu cheguei a pensar e tal, só que eu gosto muito do meu trabalho, do mesmo jeito que eu gosto muito do que eu gostei muito de estudar, tanto que agora fiz mestrado, vou fazer doutorado, eu gosto da área, apesar de ser, né, sofrida. Mas eu acho, assim, que tem bons e maus momentos. E, assim, a gente tem que se agarrar nos bons, né? E se entender enquanto pessoa, né? Para estar fazendo aquilo que gosta. Então, não adianta também você ficar ali em cima de né, desenvolvendo uma coisa que você não está satisfeito com aquilo. Então, isso também vai te trazer uma tristeza, né?
descontentamento, mas tenha isso em mente, que eu, pelo menos, a minha experiência, sim, já pensei em diversas vezes, mas são coisas momentâneas e eu me entendo muito maior do que isso, então são pensamentos que fluem, que não ficam, né? Não vêm para ficar. Te entendo completamente, Amanda. Queria dizer que a sua frase agora impactou algumas meninas aqui, não desistir na primeira dor. Muito bom. Eu vou intercalar agora as perguntas do chat com uma das nossas. As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço na área da tecnologia e engenharias, assumindo diversos cargos em diversos níveis. O que vocês têm a dizer a respeito da distribuição das mulheres nos cargos de liderança? Qual a importância dessa representatividade? Posso falar? A gente abre o microfone ao mesmo tempo, pode falar. Então pode falar, então. Amanda, fique à vontade. Não fique tímida, Amanda. Bom, essa representatividade ela é extremamente importante, né? Porque eu acho que é uma das coisas que faz com que a gente fique, né? A minha experiência, apesar de ser pouca, tem um ano e pouco, 2 meses de indústria, né? Eu sinto muita falta de ver uma mulher inspiradora, assim. A gente tem uma gerente que ela, assim, eu conheço ela, mas eu nunca vi. Então, assim, é uma pessoa que virou uma estrela, porque não, sabe, a gente sabe que ela tá ali, mas a gente não vê, que é uma só. E isso, de certa forma, desmotiva, né? A gente começa a se questionar, por que que não tem? Por que que não fica? Né? Por que que elas não continuam ali, né? E, pelo menos, que nem eu falei, eu tô pouco tempo na Bosch, mas a Bosch, ela entende que ela precisa dessa diversidade, né? Que ela precisa dar dar essas oportunidades, né, de crescimento e também entender que isso é uma vantagem competitiva, não é um favor, né? Quando você dá a oportunidade para uma mulher, não é porque você está ali numa espécie de sistema de cotas, mas assim, uma coisa que efetivamente vai mudar o seu negócio, né? Então, acho que quando tiver essa percepção, essa valorização, né, é uma questão, um questionamento que fica. Por quê? Por que não fica? Porque as mulheres, de repente, estão fazendo serviços muito operacionais, pouco desafiadores, né? Então, as atividades mais legais ficam com os meninos, digamos assim, né? Então, isso desmotiva, a gente não quer continuar. Então, são coisas que eu me questiono, porque eu também estou há pouco tempo. Então, assim, eu não tenho essa visão, né, de cima, porque eu ainda vivo isso. Então, assim, bom, são milhares de aspectos, né, que eu poderia ficar aqui discorrendo, mas acho que os principais que eu consigo pontuar são esses, assim, a minha vivência dentro de uma multinacional e a falta de representatividade feminina. Oi, Ana, você quer seguir para a próxima pergunta? Ou quer para rodar um pouco mais? Pode falar. Eu vou depois fazer uma pergunta aqui do chat, mas pode falar sobre essa primeiro. Ok. Eu acho que ainda falta muito, né? Nós ainda estamos muito iniciantes nessa caminhada para os cargos de gestão. Eu sou uma pessoa privilegiada que eu trabalho na universidade que beneficia a gente nesse sentido. Então, nós somos em várias mulheres hoje em cargos de gestão na universidade. O exemplo da nossa decana, a professora Andréia, foi a primeira decana mulher da Escola Politécnica. Nós temos outras professoras que estão participando aqui da live com a gente, que já foram, já tiveram cargos de gestão na universidade, como a professora Sheila Rainer, a professora Cristina Versosa, eu mesma, entre outras mulheres da nossa área que nos foi dada essa oportunidade. Mas não é a realidade que vemos nas empresas. Então, ainda falta muito para a gente chegar lá. Eu acho que o mundo corporativo, ele te cobra mais dessa questão de você se dedicar muito para a vida profissional e deixar mais a sua vida pessoal de lado.
Então, muitas mulheres não conseguem conviver e não conseguem chegar no limite. Né? Quando eu estava nessa empresa multinacional que eu comentei com vocês, eu tinha uma diretora e ela pediu para sair do cargo porque ela estava com uma filha que estava com muitos problemas psicológicos pela falta da mãe. E aí ela abriu mão do cargo e foi se dedicar a cuidar da filha, mas a filha já estava com 18 anos, né? Então, é muito difícil a gente conciliar a vida pessoal com a vida profissional em qualquer aspecto. Mas eu acho que o mundo corporativo, ele te exige muito mais. E a gente ter a diversidade e ter esse apoio, né, do lado humano e que nos ajuda de uma certa forma, conseguir chegar nesse equilíbrio. Ô, Ana, posso fazer um complemento aqui super rápido sobre Pode o que eu sim. acho de liderança? Assim, acho que historicamente a mulher ela sempre foi associada a atividades de cuidado e até mesmo de educação, né? Hoje a gente tem mais professores do gênero feminino do que do masculino, infelizmente. Infelizmente, porque eu defendo esse grupo misto. E assim, um dos motivos das mulheres não, assim, é fato, é triste, mas é fato, a gente ainda vê que a sociedade talvez não vejam que as mulheres são fortes o suficiente para estarem em posições de tomadas de decisão, de gestão, uma condução mais estratégica e mais decisiva. Então, assim, eu fico pensando, se a gente, né, enquanto mulher, se a gente não se lançar nesses desafios de liderança, para quem tiver ali o interesse, obviamente, não quer dizer que toda mulher tem que ser líder, não é isso, mas quem tiver o interesse, se a gente não tiver a coragem de se lançar, a gente nunca vai mudar essa imagem, esse estereótipo criado de que a mulher ela tem que estar sempre associada a atividades de cuidado, de educação ou atividades que sejam acessórias. Então, assim, a gente está sempre pesquisando e tal, eu gosto bastante de pesquisar sobre esse tema, mas para quem não conhece, eu recomendo darem uma googada nessa .org. Depois eu vejo e confirmo aqui. É uma organização que é liderada pela Sheryl Sandberg, que é uma das VPs do Facebook. Ela criou essa organização e tem várias informações riquíssimas. Uma delas é que o principal desafio das mulheres em posições de liderança está no fato delas se lançarem para o primeiro desafio de liderança. A partir do momento que elas dão esse primeiro passo, a coisa deslancha. Então, o que eu digo para vocês que estão começando aí as suas carreiras ou estão ingressando nas empresas é se arriscarem no primeiro desafio de liderança, porque depois que foi o primeiro, os outros virão. E é muito importante esse posicionamento da mulher para a gente tirar essa associação a atividades ou cargos que são acessórios nas organizações, ou seja, que não são os tomadores de decisão, e também de desassociar a mulher de atividades relacionadas ao cuidado. Então, só esse é o complemento que eu queria fazer sobre mulheres e liderança. Muito e, de obrigada. fato, a gente precisa ter mais mulheres nesses postos. Sim, certamente. Uma pergunta do chat aqui, voltada agora para nossos palestrantes que já são mães, é da Ana Catarina Machado de Oliveira. Boa noite, professoras. Minha pergunta é para as que são mães. Me tornei mãe durante a graduação. Hoje, minha pequena já tem 2 anos e logo eu termino a faculdade. Eu amo o que escolhi estudar e ainda sou apaixonada pela área, mas ao mesmo tempo sinto vontade de largar tudo para viver esse meu lado da maternidade que eu também amo. Vocês teriam um conselho sobre essa fase? É possível encontrar um meio termo? Super, né? Eu compartilhei a minha história aí no momento que eu achei que eu estava deixando a desejar, na verdade não era essa a percepção que as pessoas tinham. Então, super dá para conciliar.
Assim, é o que eu disse, assim, pensando no lado corporativo aqui, tá? As empresas entenderam que isso é importante. Pessoas realizadas pessoalmente trabalham melhor e são mais engajados. Então, assim, eu vejo que as empresas abrem esse espaço ou estão trabalhando para que isso seja cada dia mais vivo e permitam conciliar. Então, eu falei aqui de jornada de trabalho flexível, permitindo home office. Isso já tem em muitas empresas. Quantas empresas no LinkedIn não contratam mulheres grávidas? Vejam, com uma licença iminente. Então, assim, a gente já vê movimentos muito sólidos. Assim, estamos longe do mundo ideal, fato, mas, assim, a gente já vê movimentos sólidos, a preocupação e o olhar para isso. Então, eu só reforço sem dúvidas, como vários desafios, né, que todos nós temos aqui em diversos aspectos, mas não escolham uma coisa em detrimento da outra. Se as duas são seus sonhos, tanto sucesso profissional quanto a maternidade, persiga nessas duas, porque elas são completamente possíveis. Né, eu conheço várias mulheres em cargos de diretoria nas empresas que têm filhos e conciliam muito bem, não são menos mães por estarem em posições tão relevantes nas organizações. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente precisa começar a desassociar. Não precisamos escolher um ou outro, não. A gente pode escolher os dois e a gente pode ir bem os dois. Na verdade, é natural, né, para a mulher ela ser mãe. E isso deveria ser natural também para as empresas entenderem. Como a Mariana comentou, a gente está longe do ideal, mas a gente já está bem melhor do que era no passado. Né? Então, mesmo a própria licença maternidade, que está se estendendo agora para mais meses, então esse olhar para a maternidade, ele não pode ser um olhar de problema. A gente tem que conciliar, porque a pessoa vai ficar um tempo fora e vai voltar. E é uma atividade que pode ser substituída por alguém por um tempo e depois a gente retorna, né? Então, essa mentalidade que está mudando. Ela está mudando, ela não é mais como antigamente, mas ainda tem muito a melhorar. Eu comentei, eu acho que não a fala anterior, que é possível conciliar. Eu, na minha primeira gestação, tive dificuldades de conciliar, mas agora eu tenho conseguido melhor, assim. E a dica que eu dou é estabelecer rotina, tanto para pessoal quanto para profissional, e você ter o apoio também, né? É bem importante que você ter o apoio de um companheiro ou de uma pessoa da família, pai, mãe, enfim, que te ajude, porque sozinha é difícil sozinha. Então, se você puder contar com alguém para dividir com você, para te ajudar, é um benefício e que agrega bastante no nosso dia a dia para conseguir conciliar tudo isso. Mas é possível sim, não desista. As crianças crescem, né? Agora eles são pequenininhos e exigem muito da nossa atenção, mas eles crescem e a gente vai continuar sendo profissional. Então, não desista do teu sonho de ser uma profissional, porque quando ela ou ele já tiver grandinho e não precisar mais tanto de você, você vai ter a tua profissão ainda, você vai estar atualizada, você vai estar no mercado de trabalho. Muito obrigada das duas que falaram, né, aqui. Eu queria, antes de tudo, agradecer muito a participação das três nessa palestra, nessa mesa redonda. Foi incrível a conversa que a gente teve com vocês. O Carlos está reenviando o link das doações, vou reforçar de novo. Quem quiser contribuir ali, é muito bem-vindo a doação. E a última pergunta para encerrar essa mesa redonda, que eu queria fazer para vocês, é a seguinte. Nas suas perspectivas, a recepção das mulheres na indústria da engenharia e na computação mudou muito comparado com quando vocês iniciaram as suas carreiras?
E aí, vou me lançar aqui, então. Sim, mudou bastante. Eu lembro quando eu comecei minha carreira há 10 anos atrás, eu não ouvia falar sobre equidade de gênero, e eu, né, trabalhava numa empresa de grande porte, não se falava sobre isso, eu não tinha consciência sobre as dificuldades. Só um pouquinho, por... Eu não tinha consciência sobre as dificuldades, sobre as disparidades. Então, assim, isso há 10 anos atrás. Então, eu acho que hoje eu vejo que mudou bastante. Eu já vejo, assim, a gente não tinha debates como esse acontecendo com tanta frequência. Então, eu vejo que mudou em 10 anos, assim, a gente mudou muito essa questão. Eu vejo que tem mais espaço social, midiático e nas próprias organizações buscando essa agenda. Então, e não só de equidade de gênero, mas de diversidade como um todo. Então, eu acho que mudou bastante. A minha já está dormindo, então não vou poder apresentar para vocês. Bom, eu faz 20 e poucos anos, 25 anos que eu estou no mercado de trabalho, com certeza mudou bastante, né? É uma outra era, é um outro mundo que a gente vive hoje. Não se falava, né? Quando eu estava trabalhando nessa multinacional que eu comentei com vocês, era sabido que existia diferença salarial pelo gênero, e não se comentava sobre isso, era algo que a gente tinha que calar, né? E hoje a gente pode se expressar, a gente pode falar o que a gente sente, e com mais liberdade, né? E não é que a gente está querendo revolução, a gente só quer o nosso espaço, a gente quer ser reconhecida pelo nosso talento, pela nossa inteligência, independente se somos mulheres ou homens. Bom, eu não tenho essa percepção, porque eu iniciei minha carreira como engenheira tem quase 3 anos, então eu acredito que não houve tanta mudança nesse contexto. E dentro de uma multinacional faz 1 ano e 2 meses, então assim, eu não tenho know-how para responder essa pergunta, mas a professora Kelly respondeu muito bem. Muito obrigada mesmo assim por complementar, Amanda. Muito obrigada às três de novo. Foi uma palestra incrível, os feedbacks estão sendo maravilhosos. E eu gostaria de convidar vocês, né, a conversar com as meninas do chat, caso alguma delas queira entrar em contato com vocês. Então, se vocês quiserem mandar o contato ali no chat, à vontade. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo aqui presente. E foi uma palestra muito legal. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pelo convite. Adorei esse bate-papo com a Amanda e com a Kelly. Muito legal mesmo. E eu vou compartilhar meu contato aqui com vocês. Um beijo, boa noite. Gente, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês. Um beijo, obrigada pelo convite, foi ótimo. Boa noite. Boa noite, obrigada também e até mais. Tchau, tchau.